consegues ver se... Já consegui. Ah, Boa noite, olá. Está doutora, aqui. como está? Olá, boa É, noite. Boa noite, minha querida. Como está? Tudo bem? Bem, obrigada. Sim? Muito bem. Bom, Amélia, nós já falámos hoje, já tivemos ao telefone um certo tempo. Eu vou começar por lhe fazer aqui algumas perguntinhas. Vou passar aqui o slide para termos aqui já alguma informação. Que idade é que tem? 57, 57 anos. Está a usar o X39 desde quando? desde setembro, Desde meados de setembro. setembro de Muito bem. 2023. Exatamente. E a Amélia, quando começou a usar o X39, começou a usá-lo por quê? O que é que sentia que a fez querer usar o X39? Eu comecei a usar por causa da dor, principalmente. Eu sou doente crónica, mas o meu problema, portanto, tenho dor crónica Uhum. e era consultada numa consulta própria para a dor. Pronto. E quando decidiu, quando quis experimentar o X39, foi essencialmente por causa das dores que tinha, que a incapacitavam. É isso, não é? Principalmente por causa Pronto. das dores, sim. Exatamente, eu sei, tinha dores na coluna, tinha uma tendinite. Sim, vários Exatamente, sítios. pronto, em vários sítios, muito bem. Exato. Pronto, e quem é que a aconselhou a usar o X39? A Susana, a doutora Susana. A doutora Susana, exatamente. Susana, queres falar-nos aqui um pouco da Amélia, do porquê de lhe teres aconselhado o X39 e a partir daqui apresentarmos aqui o testemunho fantástico que temos aqui com a Amélia? Olá, Amélia. Claro Olá, que eu sou Susana. Susana, para ti e para toda a gente, não é? É normal. A Amélia, como vocês percebem, até pela forma como me trata, conhece-me desde pequenina, não é? Somos, digamos, temos uma ligação próxima de origens, da parte do meu pai, e isto para vos explicar, falo-vos nisto também para perceberem como as coisas funcionaram de forma muito natural. O ano passado, em agosto, eu visitei a aldeia, a mesma aldeia, a Amélia não vive em Lisboa, visitou a aldeia também, e a Amélia percebeu-se, e a família da Amélia, que a minha mãe usava o X39 e se estava a sentir melhor. A Amélia decidiu usar o X39 para diminuição da dor. Não falámos muito sobre a patologia que hoje vamos apresentar aqui, e isto para mim é muito importante, porque na altura, em agosto do ano passado, eu tinha começado, e como vos disse há bocadinho, em julho, longe de mim de saber que as coisas iriam funcionar desta forma, não é? Eu estava numa fase inicial de testar nos meus pacientes na clínica, tinha colocado na minha mãe, portanto foi tudo uma conversa muito informal, digamos assim, e a Amélia decidiu usar, porque conhece a minha mãe, porque me conhece a mim, e colocou, como ela disse muito bem, apenas para as dores crónicas. Agora, a Amélia é uma pessoa com 57 anos que, para além das dores crónicas, tem um diagnóstico de doença de Crohn, diagnosticada, imaginem só, aos 24 anos, não é? Com sintomatologia, como vemos aqui, todo este relatório clínico foi transcrito daquele que está ao lado, que, com a autorização da Amélia, ela própria pode mostrar. Como sabem, são coisas que não podemos estar aqui a mostrar nomes de médicos, hospital, mas está aqui ao lado para que as pessoas percebam que a Amélia existe, faz parte da minha vida pessoal e que, se quiserem depois consultar estes documentos com ela, poderão fazê-lo. Portanto, ela tinha sintomatologia normal da patologia de Crohn, não é? Claro que a patologia de Crohn depende do grau, há vários sintomas, não é? Eu trabalho com ela e sei que é assim, e quem nos ouve da saúde sabe, mas ela tinha os vômitos, a dor abdominal, muitas cólicas, não é? Havia presença de pólipos, isto é muito importante, vamos falar nisso e mostrar, e ela teve que retirar uma parte do intestino ainda muito jovem. É muito importante ter isto em conta, não é? Havia crises inflamatórias recorrentes que a obrigaram a fazer esta cirurgia. Claro que esta patologia por si obriga à restrição alimentar, não é? Porque senão ela não consegue viver, não é? Porque vai estar associada a muitos problemas intestinais, a defecações
como aqui vemos um padrão defecatório de 3 a 4 vezes por dia, aqui muitas vezes, e pode chegar às 10, eu já tive pacientes que chegaram a um padrão defecatório de mais de 3 ou 4, que os impede de sair de casa. Esta realmente é uma patologia muito, muito, muito limitante. Mas é muito importante para nós as três que percebam que a Amélia começou a usar o X39 apenas para inibir as dores crónicas. Exatamente. E a seguir vamos então falar como, se calhar até sem tu saberes, porque uma vez que estamos a falar aqui de uma doença crónica, de uma doença autoimune, explicar talvez que a doença de Crohn, de forma muito simples, é uma inflamação generalizada que acontece no intestino, não é? E quando nós temos problema no intestino, temos problemas em todo o organismo, inclusivamente ao nível psicológico, mas já falaremos um pouquinho mais a seguir sobre isso. Nosso Portanto, eixo intestino-cérebro. exatamente, sim, sem dúvida. No intestino, e havendo aqui uma doença deste género, e é importante que percebam que, havendo uma doença deste género, não havendo um funcionamento correto do intestino, há toda uma flora intestinal que fica comprometida. Não há absorção de vitaminas, não há absorção de nutrientes, não há absorção de sais minerais, não se produz os níveis de serotonina que são tão importantes para a estabilidade emocional, não é? E grande parte da serotonina que nós precisamos produzimos-la no intestino, daí que o intestino seja considerado o nosso segundo cérebro. E, portanto, a Amélia, daí que a Amélia depois tenha tido toda uma série de sintomatologia associada a esta doença, e eu estou em crer, não é? E nós já falámos sobre isso, que grande parte da sintomatologia dela deriva efetivamente desta doença crónica que ela tem, não essa é? carência dos minerais, exatamente, Teresa, mas penso que mais à frente. Se calhar ninguém melhor do que a Amélia para nos Sim. contar exatamente aquilo que Sim. ela sentia, não é? O que é que qual foi a evolução que ela sentiu com o X39. Sim, podemos falar só aqui um bocadinho, Isabel, deste meio de ataque, não é? Porque o resultado do ataque é muito importante para. Não é muito. Sim, então antes de ouvirmos o testemunho da Amélia, vou-vos dizer que temos aqui uma tomografia axial computurizada que nos mostra que no início ainda a Amélia não usava o X39. Há sem dúvida um comprovativo de que temos sinais da doença inflamatória no íleo. O íleo é a parte terminal do nosso intestino delgado, muito importante, conforme os colegas já disseram, para a absorção de muitos nutrientes, de muitos minerais, de muitas vitaminas, de muitas enzimas. Portanto, eu retirei aqui pequenas partes deste relatório, deste TAC, porque não interessa nada mais do que aqui está, e dizer-vos que este realce difuso do íleo terminal mostra uma fluorescência deste local, mostrando que há, sem dúvida nenhuma, e termina assim o relatório dizendo que há sinais de doença inflamatória ativa no íleo, que é exatamente este local onde, portanto, o nosso intestino delgado, como já vos disse muitas vezes, é muito grande. O íleo é uma pequena parte, é exatamente aqui que se desenvolve a doença da Amélia. E agora, se calhar, pedi à Amélia para nos falar um pouco mais de como é que foi este processo. Agora, Amélia, assim muito rapidamente, porque nós não podemos perder aqui muito tempo, não podemos cansar as pessoas. Rapidamente, conte-nos o que é que sentia antes de usar o X39, para além das dores que já referiu. Sim, eu só comecei a sentir alguma diferença em relação à minha doença de Crohn após o uso do X39 de 5 meses. E sim, isso nós já vamos falar, já vamos falar, mas o que é que sentia? Quais eram os sintomas que tinha? Antes disso, portanto, eram dores cólicas intestinais, dores fortes. Exato. Tenho diarreias contínuas. Cheguei a passar noites sentada na casa de banho. Exato. Era a minha vida, muitas vezes, acontecia. Tinha problemas principalmente com a alimentação, é difícil. Sim, porque o doente de Crohn não pode comer determinados alimentos. Não, Porque é muito difícil. eles não são processados no intestino.
não é? E mesmo Pode, assim não os também absorve. depende, Não os absorve, exato. É. sim, mas mesmo assim depende às vezes muito do nosso estado também emocional. Exatamente. Portanto, estar muito nervosa ou estar muito, portanto, deprimida, ou Nervosa. fosse já fazia É o com que eu suficiente. era o suficiente para que eu tivesse uma Para crise ter de diarreia. histeria, Sim. ou Exato. até mesmo uma hora depois eu estar na casa de banho simplesmente porque estava nervosa, ou Uhum. simplesmente porque tive problemas emocionais, ou outro caso. Muito bem. Portanto, reagia muito também à parte Exatamente. nervosa. Amélia, até porque a própria patologia provoca-te a depressão. Tu Exatamente. começaste muito cedo, com 24 anos, com aquela cirurgia, não é? E como a Uhum. Isabel disse muito bem, a zona que está, os sinais inflamatórios que estão no ileão, ou vão fazer aquilo que a Teresa estava a dizer há bocadinho. Como não há desde os 24 anos, desde muito cedo, não foi havendo a absorção das vitaminas, dos minerais, o processamento devido à vitamina B12, que é extremamente importante, Exatamente. não é? Uhum. Então, essas carências de vitaminas e minerais vão, digamos, ter a consequência futura na depressão e no estado ansioso. Não é uma coisa primária, acaba por ser uma consequência da patologia em si, não é? É impossível Exatamente. não estar no Então a Concordo. Amélia começou aqui a usar o X39 em setembro de 2023. Sim, meados de setembro de 2023. Só usou o X39. Durante 6 meses só primeira Só usou o fase. X39. Portanto, iniciou um protocolo com a duração do X39 diário durante 12 horas, com a ingestão de água e nada mais. Nada Certo? mais. Não, Muito bem. nada mais. E isso leva-nos aqui à sintomatologia após o início do PETS. Vocês querem falar um pouco aqui sobre isto? E como é que, a pouco e pouco, a Amélia foi melhorando? Sim, no fundo, de 15 a 30 dias, nós vemos aqui que houve uma diminuição da dor. Eu ia acompanhando a Amélia por vários, porque é normal, não é? Estava a Uhum. ser orientada por mim e ela ia-me dizendo isso. O que nós vemos aqui nos primeiros 30 dias e mesmo nos 120 dias, no fundo, é uma diminuição da inflamação. E isto é importante que fique claro. Eu vou explicar um bocadinho agora esta parte, e a doutora Isabel a outra, porque para nós é importante percebermos que são duas coisas distintas, embora associadas. Porque nestes 15 dias, 30 dias, até mesmo aos 120 dias, porque talvez só quando ela começou a deixar de ter os sintomas da própria patologia da doença de Crohn, é que já houve uma melhora, reversão celular, digamos assim. Exatamente. Nesta fase, o que houve foi elevação, com a elevação do peptídeo, houve o quê? Houve diminuição da inflamação. Porquê? Porque, no fundo, o peptídeo, a elevação do peptídeo, neste caso, vai fazer com que as nossas citocinas, que são mediadores necessários para conduzir uma resposta inflamatória, sejam diminuídas. E então, é mais uma das capacidades deste peptídeo, como eu vos disse ali no início. Eu penso que alguém tem o microfone ligado, eu peço por favor para desligar, senão eu estou a ouvir alguém no microfone. Portanto, nesta primeira fase, quando nós dizemos aqui que diminuição da dor associada à lesão da cervical, da fascite plantar, da tendinite, vejam, são ites, são inflamações. Tudo aquilo que nós sabemos do peptídeo, aqui vai ter uma inflamação, uma redução da inflamação. Não é? Provavelmente com a diminuição do fibrinogénio, como costumamos falar nas apresentações, não é? Ele vai ter o quê? Uma ação anti-inflamatória com redução da diminuição das citocinas inflamatórias. As citocinas são mediadores necessários, são polipeptídeos, digamos assim, que são necessários e que recorrem ao local da dor. Mas quando a doença se torna crónica, elas mantêm-se elevadas acima da média durante muito tempo. E não é isso que pretendemos. E aqui o peptídeo vai fazer com que haja o equilíbrio destas citocinas e vai reduzir a dor. Portanto, o importante é percebermos que nas primeiras horas, nos primeiros dias, mesmo noutros testemunhos que já ouvimos
noutras lives e que vamos ouvir futuramente, a atuação é sem dúvida da elevação do peptídeo, com, por exemplo, a diminuição destas citocinas e de outras coisas que não são relevantes aqui, porque ainda estamos numa parte muito, digamos, biológica e bioquímica e não é o que se pretende. Agora penso que a doutora Isabel nos pode explicar outra atuação ao nível das células. Exatamente. Exatamente, e eu agora pedia também à Amélia para me explicar exatamente o que é que aconteceu, quando é que ela começou a perceber que houve alguns efeitos para além da diminuição da dor na sua doença de Crohn, porque então aqui é que vamos explicar como é que houve uma reversão da doença e como é que vamos explicar que sem dúvida houve aqui uma atuação das células estaminais, que estão provadas neste exame, mas eu gostava que a Amélia nos relatasse, porque é sempre bom ouvi-la falar após esta diminuição da dor, o que é que lhe aconteceu no seu intestino e o que é que sente diferença agora que não sentia antes? Portanto, no caso da dor, as cólicas que eu sentia abdominais, as minhas cólicas que eu achava que eram normais já, porque acontecia tantas vezes que já não era uma coisa recorrente. Portanto, cólicas eu tinha muitas vezes, principalmente após as refeições. Portanto, as minhas cólicas começavam 2 horas depois da refeição e depois arrastavam-se pelo dia. Às vezes, o meu problema, portanto, 3 horas depois da refeição, eu deitava fora quase tudo aquilo que ingeria praticamente inteiro, depois de ter uma cólica bastante forte e ter que correr para a casa de banho por causa disso. Portanto, nessa altura, portanto, em fevereiro, eu comecei a notar que não tinha essas cólicas tão fortes, que não acontecia o despejar praticamente a comida depois de comida, depois de ingerida, queria dizer. Portanto, e após isso, diminuíram as diarreias, as dejeções variadas durante o dia, portanto, passaram a ser menos, em quantidade menor. Portanto, o que me está a querer dizer é que aquela sintomatologia típica da doença de Crohn, não é? Das diarreias pastosas, aquela sensação de mal-estar, de dor abdominal, tudo isso se foi atenuando ao longo do tempo e estamos aqui a falar de fevereiro de 2024, certo? Portanto, já tínhamos cerca de 5 meses de uso. Sim, 5 meses de uso. Eu ainda tive uma consulta a 2 de fevereiro e quando fui a 2 de fevereiro ainda estava no ar o eu ter que inicializar uma medicação para a doença de Crohn mensal, injetável, que eu não queria começar, mas que se tivesse que ser, teria que ser começado agora neste mês de abril. Entretanto, como desde essa consulta para a frente, portanto, aí uns 10 dias depois dessa consulta, eu comecei-me a sentir melhor, comecei a pensar em já não sequer pensar em usar esse medicamento. Amélia, mas era importante, penso que nessa altura já estavas a usar o Carnosine, não o outro, não foi? Usei algum tempo, sim, no início de março. Sim. Sim, Depois dessa consulta conversámos e decidiste não fazer o medicamento porque também era invasivo, pronto, é sempre um químico e com sintomatologia, Isabel, a Amélia também introduziu e é importante, não é? Mas como a doutora Isabel estava a dizer muito bem, todo o processo celular já estava feito, não é, Isabel? Mas ela aqui introduziu um bocadinho o Carnosine. Sim, vai reforçar eu gostava aqui de explicar, porque é importante, nós sabemos, nós estudamos e temos referido muito isso, sabemos que aqui ao início, quando começamos a usar o X39, efetivamente aquilo que é importante é o incremento do peptídeo e talvez fosse importante referir que a Amélia teve aqui talvez algum tempo para começar a sentir mais sintomas, mas isso tem a ver, e é importante as pessoas perceberem que tem a ver com o estado, digamos que, em que estava o organismo da Amélia. Sim. A Amélia tem uma doença de Crohn que foi diagnosticada aos 24 anos, mas que se supõe era muito anterior, porque ela tinha sintomatologia muito antes. A partir dos 12 anos ela teve essa sintomatologia e o diagnóstico foi feito muito mais tarde.
Então há aqui uma deficiência ao nível celular e daí que o peptídeo, a importância do peptídeo durante 5 meses, até que finalmente então começa a Era reativar aí que eu células queria de chegar. sangue, não Sim, é? Era exatamente. mesmo aí que eu queria chegar, Teresa. Se bem que, e a doutora Isabel pode explorar isso, nós não sabemos quando é que, porque temos de ter em conta que, por exemplo, as células do epitélio são muito rápidas a renovar. Elas em Exato. 72 horas renovam. Uhum. Agora, realmente, a elevação dele foi minimizando todo o processo inflamatório do corpo, que depois permite chegar a todo o processo de regeneração, não é? Isto é tudo Exatamente. feito com um Era processo. isso mesmo que eu gostava de salientar e de dizer aqui a todos os presentes que nenhum corpo é igual, não é? Nós temos aqui uma pessoa com um estado inflamatório generalizado e quando eu pus aqui 5 meses, é mesmo muito importante que nós percebemos, quando temos um corpo que está num estado inflamado, seja por que motivo for, ou que está intoxicado, nós temos que dar tempo a este patch para atuar. É muito importante que nós percebamos que nenhum corpo é igual e que depende do estado geral em que nós nos encontramos, em que vamos demorar mais ou menos tempo a fazer o seu efeito. E, portanto, é muito importante que consigamos perceber que a Amélia inicia o seu tratamento em setembro, mas só em fevereiro é que ela começa a ver umas melhorias efetivas na sua doença de Crohn, porque, entretanto, viu muitas melhorias na dor, mas efetivamente na doença de Crohn, na diminuição das diarreias, no de já conseguir tolerar determinados alimentos que ainda hoje me dizia que já consegue comer um alimento verde, não é assim, Amélia? Conte-nos. Exato. Nunca podia comer um alimento verde cru. Exatamente. Principalmente saladas cruas, ou seja, alface e essas coisas, que é muito complicado para mim. É uma coisa que me faz, portanto, o intestino recusa e rejeita automaticamente, apesar de eu tentar algumas vezes, porque gosto, como é óbvio. Principalmente tudo que relativo a couve, ou Alimentos qualquer muito tipo ricos de em couve, ferro. Sim, sim. tudo que tenha um pouco de como é que se chama? Por exemplo, feijão, Sim, Leguminosas. as leguminosas, e os frugívoros. todos os frutos secos, praticamente todos os frutos secos, ou seja, tudo que tem. Tem necessidade de enzimas para digerir, Amélia, não há essa capacidade. Não há capacidade de digerir praticamente, portanto, Sim. muitas das vezes, e sou agora, ainda não tinha falado com vocês, eu chegava a estar 10 dias a ingerir somente sopa de cenoura e chá. Pois, Isto foi a minha era um vida estado inflamatório. isto foi a minha vida durante quase 30 anos. Quando eu Exatamente. estava muito mal, tinha que passar a líquidos, não comer sólidos, nenhuns, medicar-me com corticoides e passar a comer sopa de cenoura e chá. Então, Amélia, Bom. diga-me, este resultado que eu agora vou apresentar aqui da nova tomografia axial computurizada feita em fevereiro, já nos diz que não existem qualquer alterações no seu íleo, que apresenta uma forma regular e permeável e que não há qualquer alteração. Diga-me, desde aqui, o que é que ainda melhorou mais na sua vida? Portanto, de fevereiro até abril, o que é que já não tolerava que agora já tolera? Sei que não faz medicação neste momento, certo? Não faço. Não faço Não faz muitas medicações que eu não fazia. Principalmente, eu era intolerante praticamente aos anti-inflamatórios. O meu intestino rejeita-os, não Já gosto, rejeitava, claro. e fazia, era uma das coisas que fazia pior ao meu intestino, seriam os anti-inflamatórios. Apesar de eu ter que tomar muitas vezes por causa da minha coluna. Os Claro. anti-inflamatórios eram recorrentes a muitas situações, mas infelizmente, passado muito pouco tempo de os começar a tomar, a minha doença fazia com que eu tivesse que os deixar. Portanto, automaticamente continuava com dores e com outras patologias associadas a isto, seria muito difícil, como é óbvio. Ok, então vemos aqui uma tomografia já com imagens de um íleo completamente regular, já sem sinais inflamatórios, com um resultado onde nos diz que não há alterações neste local até onde foi feita a colonoscopia, que chegou mesmo até ao local onde fez a sua cirurgia, não é?
E, portanto, aquilo que nos podes mostrar, Teresa, por favor, no slide a seguir, é que temos imagens completamente limpas e sem qualquer tipo de alteração. E eu deixava-vos aqui um desafio de tentarmos perceber o que é que aconteceu no organismo da Amélia, o que é que aconteceu no intestino da Amélia, e que tem a ver então aqui com esta regeneração celular, com esta elevação das nossas células estaminais e com a capacidade, conforme podemos ver aqui à esquerda das nossas células estaminais, tem a capacidade de se desenvolver e de se diferenciar em novas células. Foi exatamente aquilo que provavelmente aconteceu no intestino da Amélia. Se nós conseguíssemos ver o intestino da Amélia ao microscópio, portanto aqui do lado esquerdo conseguimos ver as imagens da colonoscopia, estão completamente lisas e limpas e permeáveis conforme mostra o relatório, mas se conseguíssemos ver histologicamente ao microscópio, é que vemos o que na imagem superior mostra-nos umas criptas intestinais, são exatamente este conjunto de células do intestino que fazem com que haja absorção intestinal, e quando elas estão normais, estão assim vermelhinhas, estão na sua posição vertical para que consigam absorver todos os nutrientes e todas as vitaminas que falávamos. Quando há uma lesão, vemos que elas deixam de estar assim tão vermelhinhas e na imagem abaixo conseguimos ver uma observação microscópica de uma lesão, ou seja, é visível que toda aquela irradiação de sangue que está à volta destas criptas deixa de estar e, portanto, podemos estar aqui a falar de um dano celular, estamos certamente a falar de um dano celular, e depois com a renovação das células estaminais, que neste caso demoraram 5 meses, e portanto é muito importante nós percebermos que há casos em que temos que usar mesmo os 6 meses e mais novidades vêm por aí, mas no mínimo os 6 meses. O que é que vemos abaixo? Vemos sim, sem dúvida nenhuma, que há uma reparação celular, há uma reparação deste novo dano, de umas novas criptas que voltam a estar cheias de sangue, não é? Para que se façam estas trocas dos nutrientes para o nosso sangue. E se pudéssemos ver o intestino da Amélia neste momento, poderíamos ver uma microscopia com um epitélio intestinal completamente recuperado, creio eu que resultante destas células estaminais que vos falei há pouco e que têm capacidade de se diferenciar em qualquer tecido do nosso corpo. Este testemunho da Amélia é o nosso primeiro testemunho. É importante percebermos que passa por várias fases. É importante percebermos que quem está do lado lá muitas vezes vos diz: mas já passou um mês e eu não sinto resultado nenhum. Tenham sempre em atenção em que estado está o nosso organismo, em que estado este produto que foi feito para pessoas saudáveis, mas que atua também em pessoas que não têm tanta saúde, mas é importante percebermos que precisamos de tempo, de dar tempo ao nosso organismo para elevar este peptídeo e para reativar as nossas células estaminais. Certamente que cada caso será um caso. Espero que tenham gostado de perceber como é que funciona a ação de uma doença crónica que neste momento foi completamente regenerada. Esta pessoa, a Amélia, pode testemunhar, segundo o que nos diz neste momento, sente-se bem, não faz medicação e vai mesmo falar com a sua médica para não fazer este tratamento que lhe era proposto. Portanto, temos uma reversão completa de uma doença de Crohn, não é uma cura, atenção que estamos a falar de uma doença crónica, a qualquer momento a Amélia pode voltar a ter uma dor inflamatória. Neste momento, a Amélia tem uma diminuição drástica da inflamação no seu corpo e tem efetivamente uma regeneração celular comprovada por uma tomografia axial computurizada. Exatamente. À partida, a regeneração celular não é efetiva, como é efetiva, ela não vai ter facilmente o mesmo processo inflamatório que tinha, é óbvio, não é? Mas nós não sabemos em termos de anamnese, a etiologia verdadeira da patologia dela e tudo o que levou, no caso, como a Teresa disse muito bem, que iniciou aos 12 anos, não é? Agora, tendo em conta que, e é importante falarmos aqui que o peptídeo, em situações, quando nós não usamos, digamos assim, o X39 e até uma determinada idade, como há pouco penso que foi a Isabel que repetiu os 30, 100 anos, ele mantém-se elevado se nós não tivermos a usar o X39 durante 1 hora no nosso corpo. É importante termos isso em conta, não é? E ele vai fazer todo o seu processo que faz aqui quando usamos o X39, mas o que é que temos de ter em conta? Ele tem apenas aquela hora e vai diminuindo com a idade. Com o uso contínuo do X39, nós mantemos este peptídeo elevado
durante não só as 12 horas, porque nós usamos o X39 durante as 12 horas, que nos permite mantê-lo elevado, mas sabemos também, pelo menos nós que estudamos, e foram feitos análises e estudos sobre isso, e o Dr. David Smith controla isso, como é que ele se encontra 7 horas depois, no caso, quando acordamos. Portanto, se nós mantemos o uso contínuo do X39, mantemos o peptídeo sempre elevado e ele consegue fazer todo este processo celular que a doutora Isabel estava a fazer. Portanto, à partida, a Amélia, com o uso contínuo, vai manter este efeito. Também é importante dizer que, no caso dela, foram 6 meses, mas não tem que ser 6 meses todas as pessoas. O mínimo dos mínimos, não é? Que nós aconselhamos é as pessoas usarem 3 meses. Agora, é claro que ela, se continuar a usá-lo, vai manter os benefícios que conseguiu atingir até agora. Porquê? Porque vai conseguir, atenção, manter o peptídeo elevado, que é isto que se pretende de base.